Então, eu vou muito brevemente contar um pouco do que é este livro para quem não o leu. Vou partir do princípio que ninguém aqui o leu. Vou explicar muito brevemente o que é. Depois o Xanguito vai ler um excerto e depois desse excerto eu passava a palavra para aí para perguntarem aquilo que entenderem, para que eu possa falar daquilo que, enfim, for mais interessante para vocês. Então, eu publiquei com a Tinta da China 3 livros. Antes tinha publicado O Oriente Próximo na Relógio d'Água. São livros que têm jornalismo, são livros de viagens. E este romance, que é o primeiro romance que eu faço, eu digo primeiro porque tenho outros na cabeça, para mim representa é uma mudança, naturalmente, mas é mais uma espécie de ampliação, uma espécie de paisagem que se abre, não propriamente uma ruptura. É uma mudança, mas não é uma ruptura. Eu tenho dito que, para mim, a diferença entre jornalismo e literatura é uma diferença de liberdade, portanto, não é a diferença entre a realidade e a ficção. O que me interessa, a fronteira que a mim me interessa, é a fronteira da liberdade. O romance, convencionou-se que o romance é um género narrativo, não é? Portanto, distingue-se por isso da poesia ou do drama. Portanto, há aqui uma narrativa, mas para além disso, para além dessa descrição genérica, dessa definição genérica, ele pode ser tudo. E se o século XX aconteceu, foi justamente para que hoje nós possamos fazer da literatura aquilo que nós ainda pudermos, não é? Constantemente. Ou seja, idealmente, cada romance inventa as suas próprias regras, não é? Inventa a sua própria forma de ser romance. E essa ideia de liberdade total é uma ideia que me interessa muito. Ou seja, o jornalismo é um território com protocolos, com regras que estão estipuladas, estão convencionadas. Eu tenho uma carteira profissional, respondo perante um código deontológico, etc. Há uma série de regras que eu tenho que cumprir, se bem que nós tenhamos uma liberdade de recursos estilísticos, etc. Mas o jornalismo não é, de facto, um território livre. O jornalista nunca é um criador no sentido absoluto, não é? Porque o criador não responde perante ninguém. O criador é inteiramente livre, inteiramente dono daquilo que quer fazer. Portanto, isto para estabelecer aqui a diferença entre o que eu fiz até agora e o território em que este livro se inscreve, e que é um território de liberdade. Agora, o que me interessa é transportar para o romance e para a literatura aquilo que é o meu universo. Esse universo é feito, enfim, de coisas variadas e transporta naturalmente 25 anos de trabalho como repórter. Portanto, interessa-me poder transportar para o território da literatura, poder absorver tudo aquilo que é o meu mundo e poder simplesmente lidar com isso de uma forma diferente, de uma forma completamente livre, o que até agora não podia acontecer. Isto para explicar que este livro, que é a história de uma paixão ou de um desejo de paixão, eu não diria que é uma história de amor, acho que não chega a ser uma história de amor, mas é um desejo de paixão entre dois jornalistas e é uma história narrada por ela só. Nós nunca sabemos o que é que ele está a pensar, o que é que ele achou, nós só sabemos aquilo que ela acha e aquilo que ela acha do que ele pensa ou escreveu. Portanto, o ponto de vista, deliberadamente, o ponto de vista deste livro é sempre o ponto de vista de uma mulher, a Ana Blau, que conhece o Léon Lannon em Jerusalém, nas vésperas do funeral, nas vésperas da morte de Yasser Arafat. Eles conhecem-se e depois vão viver então esta história ao longo de 2 anos em vários cenários do Médio Oriente,
E aqui está, obviamente, muito daquilo que são as minhas circunstâncias, de lugares onde eu estive, acontecimentos que eu vivi, pessoas que eu encontrei, etc. E mesmo lugares e personagens que eu já tratei, por exemplo, no meu primeiro livro, no Oriente Próximo, embora de uma forma completamente diferente. Então aqui tratava-se de poder lidar com a minha experiência, a minha memória, a minha própria experiência e transfigurá-la através do texto e sobretudo, jogá-la num território de inteira liberdade. Então, a história, digamos, é essa, é o que é que acontece a duas pessoas que se encontram e por circunstâncias várias estão, enfim, ela conta que ela não esperava nada e ele talvez esperasse, mas ele não está livre e ela está livre. O que acontece entre estas duas pessoas é uma história que desde o princípio nós sabemos que não vai resultar, portanto o que me interessava aqui não era, digamos, deixar o leitor em suspenso até ao fim para lhe contar o fim, porque o fim se calhar é o mais irrelevante aqui. O que me interessava é contar o que acontece entre eles, como é que a história é vivida. Há um movimento aqui da paisagem, digamos, para o quarto de cama. Esta paixão, ela é gerada, definida e determinada pelo próprio cenário, ou seja, estas personagens, o que elas vivem e o que acontece entre elas vem muito do que é aquele cenário em que elas se encontram. Aquele cenário caótico, convulso, claustrofóbico e, de alguma forma, a relação, o vazio, a impossibilidade, a frustração da relação entre eles é gerado por esse cenário inicial. Portanto, o livro, na sua primeira parte, digamos, instala o cenário para que nós depois possamos perceber para onde é que aquelas personagens vão, ou justamente para onde elas não vão. Pronto, muito genericamente é isto. Eu agora passava a palavra ao Xanguito, que vai ler-vos um excerto do que é esta narrativa. E depois, então, estou aqui para responder àquilo que vocês quiserem, comentar. E leio aqui uma parte em Roma. Para quem tem o livro e já o leu e se lembra, é a página 211. Então, dia 15, a terras em Roma, de manhã. O meu voo já chegava mais tarde e ainda atrasa. SMS enquanto estou no ar. 12:12. Foste ao hotel fazer o registro, mas não entraste no quarto. 12:35. Esperas-me entre as flores. 16:22. Continuas entre as flores. Frio demais para o meu vestido sem mangas e as minhas sandálias. Altas demais para os paralelepípedos do campo dei Fiori. Arrasto a mala. Mal dormi. Tenho olheiras, tenho peso a mais. Roma é a minha cidade favorita da Europa. Estou em Roma e tu estás já ali. Mas eu avanço em câmara lenta, agarrando-me à extrema realidade de tudo. Queijos, pastas, pêssegos, figos, malaguetas penduradas como chifres, cheiros pungentes de peixe e de pesto, vestígios de especiarias, molhos de cravos no colo de Roma, a diva, com o seu perfil operático, o seu riso em cascata em grupos aos pares de bicicleta de Vespa. Toda a praça roda à minha volta. Em volta da praça roda o sol e tu és um buraco negro. Então o sol dá-te em cheio, estás encostado à fonte depois da estátua de Giordano Bruno, que há 400 anos aqui foi queimado, por dizer que somos nós que rodamos à volta do sol. Fumas uma cigarrilha, chamas-te Leon. És um desconhecido e és tu. Qual deles vais ser? Encosto o meu corpo ao teu. Por uma fração de segundo, Giordano Bruno perde a razão. E depois, a terra continua a rodar. O estalajadeiro tinha dito que o quarto era minúsculo. E de facto. Mas na verdade é demasiado grande. Pousamos as malas, olhamos para os cantos, sorrimos de mãos na cintura. Sei que acabamos por nos agarrar porque me lembro de estar despida em cima da cama ainda à luz do dia. Não me lembro de estar feliz.
nem de nada mais neste quarto. A memória vai e vem em forma descontínua, imagens vívidas, sem cronologia, nós em Roma, duas linhas paralelas que não acham a curva. O Palazzo Barberini levanta-se contra um céu de tempestade, ocre, barroco. As nossas vidas separadas têm vários Caravaggios, mas não este. Viemos para ver Judite degolando a cabeça de Holofernes, com aquele estupendo franzir de testa que é quase fascínio, veias, tendões, carne trespassada. Para isso fodemos, penso. Não sei em que pensas. A luz vem da janela e bate na cor vermelha que pende sobre a brancura de Judite. Para isto estamos vivos. E tudo o mais dessa tarde se vai. Raffaello, Filippo Lippi, Andrea del Sarto, Lorenzo Lotto, Beccafumi, Tiziano, fundidos na memória das nossas vidas passadas, algures em Itália. Agora estamos numa cantina tumultuosa, a comer pizza com as mãos, talvez a beber vinho barato, muito perto um do outro. É uma daquelas panorâmicas que se fecham num close-up. Falas da pequena aldeia dos teus pais. Não descansaste enquanto o mundo não fosse teu, como não descansaste enquanto eu não fosse tua. Há algo sôfrego, megalómano, que finalmente entendo. Tens as costas curvadas dos que obedecem, mas vestes como um Casanova. O mundo trabalhou em ti, alterou o teu sangue de peão. 2 passos para abrir o jogo, 1 para recuar. Mudamos de hotel. O novo quarto fica numa casa antiga, isolado por um pátio. É em forma de L, com a janela ao fundo, o que deixa a cama na penumbra. E, ao contrário da tarde em que chegamos, aqui, a noite prolonga-se em manhã pelos 4 cantos da cama e contra as paredes enquanto lá fora chove. Com as tuas mãos de estátua, fletes as minhas pernas, seguras um joelho de cada lado, chupas-me a língua, os dedos, os mamilos, desces as mãos e a cabeça e enfias a língua no meu sexo. Língua, lábios, nariz, voltas-me de bruços, separas as nádegas, o teu sexo sobe pela minha coluna, propaga-se à nuca, só respiração, só estretor no meu ouvido. Putain, fala-me ao ouvido, Leon, diz o meu nome, acaba comigo. Quando saímos, continua a chover. Chove ao longo do Tibre e debaixo das árvores ao longo do Tibre, o que nos faz correr entre os beirais até um canto onde ficamos a ver o céu desabar sobre o Tibre, em frente ao Castelo Sant'Angelo. Eu sei que se pode ser feliz como os gatos por causa da chuva, ou apesar da chuva. E pode não se ser feliz como os gatos, faça chuva ou faça sol. É assim que estamos, encostados à pedra, à espera que a chuva passe, como se isso fosse uma solução. Já fui feliz na Via del Pellegrino, entre anjos, ateliês e alfarrabistas, quando encontrei o Alexandria, de E.M. Forster, na tradução italiana. Levo-te lá, à livraria del Viaggiatore e à loja de óculos artesanais ao fundo. Resolves comprar uns óculos com a minha ajuda. Estes, não, estes, ou estes. Os teus olhos azul indigo estão nos meus olhos como se eu fosse o teu espelho. Haverá momentos em que tu próprio acreditas nisso. Como continua a chover, quero comprar uns sapatos. Por isso, andamos até à Piazza di Spagna, voltas e mais voltas para nada, porque, na verdade, não quero comprar uns sapatos. Só que me agarras no vão de uma porta ou num beco e a minha cabeça para de pensar e eu acredito. Vamos ver o restauro da Capela Sistina, nós e alguns milhares, em turnos. Cá estamos, de queixo levantado a identificar a carnalidade revelada, músculos e membros contra o azul celeste. A vários metros de altura, é certamente o paraíso, um fresco do céu cobrindo o inferno onde nos apertamos, e não um contra o outro. Os nossos passos, pelos corredores do Vaticano, lado a lado. Quando alcançamos a saída, não tenho o casaco que trazia atado à cintura. Faço o caminho em sentido contrário, à espera de o ver caído, enquanto ficas a fumar lá fora.
os meus passos pelos corredores do Vaticano, sozinha. O casaco não está em lado nenhum. Para cobrir os ombros, resta-me um lenço que uma amiga trouxe do Cairo quando tínhamos 20 anos, o meu favorito. Também ele desaparecerá no fim da viagem. No último dia, vamos à Vila Adriana. Sempre que vim a Roma fui lá. E fosse agosto ou dezembro, pareceu-me sempre verão. Ondulação com ciprestes, pedras quentes, azul por cima. Imagino Adriano, com aquela barba arredondada dos bustos, vendo Antino olhar tudo. A derradeira beleza de só fazer para dar, desejar todos os corpos num e tê-lo ao lado. O que só torna mais estranho não me lembrar de ti, de nós lá, como se tivéssemos sido apagados da fotografia. Aparecem os palácios, os banhos, o teatro, o Canopus, o Serapium, com as estátuas e as árvores refletidas na água, mas não nos vejo. E desta vez não é verão. A nossa única imagem é já no autocarro de volta, já à noite. Eu à janela, tu a falares de acampamentos na adolescência, do teu primeiro amor, de tesão, de rejeição, e isso me doer. Então, tudo desaba no aeroporto, depois de partires enquanto espero o meu voo. Estou exasperada de não dormir, do sexo desesperado, de me despedir até à próxima, de não querer despedir-me. Choro contra uma parede, vagueio atordoada pelo duty free. Tudo brilha, telas com peles de pêssego e músculos, lábios entreabertos num orgasmo. Como é que as pessoas conseguem viver umas com as outras? Como têm maridos, mulheres, filhos, netos e fazem compras? Há homens a experimentar blazers Hugo Boss em saldo, como tu farias. Sento-me a olhar os destinos. Addis Abeba, Kuala Lumpur, Auckland. Nenhum lugar é realmente longe.